Shalom, santos do Altíssimo, igreja gloriosa, igreja gloriosa. Ainda esta manhã, na minha devocional, fiquei um tempo refletindo em várias versões da Bíblia deste texto. Cristo entregou-se, deu a sua vida por amor à igreja, a fim de apresentá-la a si mesmo. Que coisa mais linda, Ele vir pagar um preço para nos conquistar de volta para Deus, apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa, irrepreensível, igreja gloriosa. Então, shalom, participantes, membros da igreja gloriosa, a igreja que Jesus está purificando, santificando, pela obra do Espírito Santo, mais uma vez juntos, mergulhando num tema tão relevante que é o arrependimento. Vamos buscar a face do Senhor. Amado Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus pensamentos, quão maravilhoso és. Tua misericórdia, teu amor ultrapassam tudo quanto se pode imaginar. Teu plano para as nossas vidas, antes mesmo que nós nascêssemos, tua escolha, tua eleição, só podemos exaltar-te e com sobriedade, com quebrantamento de coração, agradecer-te o privilégio de pertencer a ti, de termos sido alcançados por ti. Nesta hora, quando tomamos este tempo para mergulhar na Tua Palavra, buscando ser cada vez mais equipados para a realização da Tua obra, invocamos-te. Todo o nosso coração te deseja, todo o nosso coração te adora. Todas as nossas fontes estão em Ti. Eterno, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Que neste momento Tu possas tirar o véu dos nossos olhos e trazer-nos o espírito de graça, o espírito de súplica, ensinando-nos a andar nos Teus caminhos, sem deles nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e que a nossa própria vida seja motivo de glória ao Teu nome. É a nossa súplica na mediação e no precioso nome Yeshua HaMashiach, nosso bendito Redentor. Amém e amém. Vamos hoje a uma segunda parte de chamado a igreja ao arrependimento, continuando ainda com Apocalipse de 1 a 3, abordamos sobre as diversas igrejas, seus problemas, as promessas aos vencedores e como é que a igreja foi perdendo o primeiro amor, e a cada igreja vamos ver a coisa se desviando até chegar à última igreja, Jesus estar fora da igreja e Ele dizer: eu estou à porta e bato. Mas agora, você já viu uma igreja se arrepender? Nós fizemos essa pergunta numa live passada, mas vamos repetir aqui. Até contei a experiência lá de Taguatinga, que raramente as igrejas se arrependem coletivamente de seus pecados, infidelidade à verdade, compromisso com o mundo e tolerância com o pecado. Aqui estão coisas, que raramente a gente vê a igreja se reunindo. Onde falhamos com a verdade? Precisamos voltar. Quais os compromissos que temos adotado com o mundo? Quanto do mundo entrou na nossa congregação? Quanto temos tolerado o pecado, os princípios do mundo lá fora? E, evidentemente, há milhares de igrejas que precisam se arrepender, e eu diria que não existe uma congregação local onde não haja pecados dos quais devemos nos arrepender. A carta mais comum recebida pelos ministérios é: não consigo encontrar uma boa igreja na minha cidade.
Quantas vezes nós recebemos essa palavra de crentes? Eu não tenho onde me congregar, eu não encontro uma boa igreja fiel, uma igreja bíblica, uma igreja clara no Evangelho, com uma teologia sólida. Quantas reclamações nós recebemos de pessoas que batem aqui, vão assistir aqui, vão e não encontram nada que possa dizer: aqui é uma igreja fiel, aqui é uma igreja bíblica. Mas o problema não é novo. Ao longo da história sempre houve igrejas que precisavam se arrepender. Isso não significa que não há pessoas fiéis nelas, mas coletivamente toleram o pecado. E sabemos que mesmo quando coletivamente toleram o pecado, há fiéis. Há fiéis. E há pessoas que inclusive estão dentro da igreja, verificam vários problemas, mas não sentem desejo de sair, têm muitas amizades e ficam esperando que venha um avivamento espiritual. Apenas 25 anos depois, como vimos aqui, após o martírio de Pedro e de Paulo, antes do fim do primeiro século, 5 igrejas da primeira geração já precisavam se arrepender. As 5 das 7 igrejas, Jesus manda, através de João, uma mensagem de arrependimento. João é o último apóstolo que está vivo. E por quê, queridos? Porque o inimigo age rápido. Ele não demorou. Satanás logo veio semear o joio entre o trigo. Logo, falsa doutrina, tolerância ao pecado, acolhimento do mundo e compromisso foram pecados que logo entraram na igreja já para o final do primeiro século. Agora olhemos para o Apocalipse, presente e futuro. Nós vimos o passado. Quando pensamos em Apocalipse, nós pensamos sim na segunda vinda de Cristo. O tema dos capítulos 4 até o capítulo 22 são centrados no regresso de Cristo. Mas os 3 primeiros capítulos tratam do tempo presente, da condição da igreja. Foi a condição da igreja naquele tempo, é a condição da igreja hoje, porque esses 3 primeiros capítulos continuam tão atuais como quando foram escritos. João foi instruído a escrever as cartas que são e as que hão de ser. A visão de Cristo do capítulo 1 é sobre o presente. Revela o Cristo glorificado. O restante olha para o julgamento final e o retorno de Cristo. Qual a condição de João em Patmos? Já vimos que o apóstolo João era o último apóstolo vivo. Deus o conservou porque ainda tinha uma missão. Havia o último livro das Escrituras a ser escrito, que é o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Ele está ali isolado naquela ilha e a história conta que ele foi jogado em óleo fervendo e depois aquela colônia penal em Patmos, ele foi levado para lá para trabalho forçado. A condição de João em Patmos. Vamos repetir algumas coisas aqui para fazer conexão com o restante e deixar muito claro que nós precisamos entrar no nível de arrependimento. Todos os crentes estavam à espera de um reino glorioso. Muitos esperavam Jesus nos dias da sua vida. E pensavam em um Messias que reinaria a partir de Jerusalém. Mas o que ocorreu? Jerusalém foi destruída no ano 70. Jesus havia profetizado isto: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, porquanto não conheceste o dia da tua visitação. Então, enquanto João está na ilha de Patmos, isso já é passado. Foi no ano 70, já não tem, e 5 das 7 igrejas que ele conhecia já estavam em grave declínio. E aí ele tem essa visão de Jesus, que não vem para trazer conforto, mas exatamente o oposto, porque ele vê os 7 candelabros de ouro, representando as 7 igrejas, Jesus caminhando no meio das 7 igrejas. E a visão, vamos repeti-la aqui,
Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como bronze polido, sua voz como o som de muitas águas e sua face como o sol em todo o seu brilho. Esta visão é uma visão que traz temor. Tanto João, quando viu, e ele conhecia Jesus, aquele foi que esteve mais próximo de Jesus, aquele que permaneceu junto à cruz, mas a visão do Cristo glorificado é assombrosa, e ele cai aos seus pés como morto. E esta não é uma visão que reconforta, mas ela é aterrorizante. Por quê? Porque Jesus vai mostrar algo que nós vimos nas lives anteriores. Vimos 7 cartas, vamos repetir aqui, a esta altura você já deve ter decorado, mas vamos repetir. Éfeso é a primeira carta enviada, depois vem Esmirna, onde Jesus destaca a perseverança no meio da tribulação, vem Pérgamo, fidelidade em um ambiente hostil, Tiatira, desafios morais internos, Sardes, uma aparência de vida espiritual. 7 cidades são reais, na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Representantes em Pátimos levariam as cartas de volta às igrejas, junto com o livro completo de Apocalipse. Aí temos Esmirna e Filadélfia. Estas são as igrejas que não precisam de arrependimento, são igrejas fiéis, sem comando de arrependimento. Elas estavam sob perseguição, mas mesmo no meio da perseguição permaneceram fiéis, e o Senhor não traz nenhuma ameaça, apenas elogia a postura destas 2 igrejas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia são as 5 igrejas que recebem ameaça direta do Senhor. Arrependei-vos ou então. Então vem a ameaça, o que vai acontecer se cada uma dessas igrejas não se arrepender. Cada uma, pecados específicos que Jesus aponta, pecados que são confrontados por Jesus. Vamos olhar quais. Quanto a Éfeso, arrepende-te, lembra-te do lugar, né? Porque foi a perda do primeiro amor. Lembra-te do lugar onde caíste, onde é que perdeste o teu primeiro amor, volta atrás, ou então vou remover o teu candelabro do seu lugar. Pérgamo, arrepende-te. Qual é a ameaça? Virei a ti depressa e farei guerra com a espada da minha boca. Tiatira, qual a ameaça? Dei-te tempo para se arrepender, matarei seus filhos com pestilência. Sardes, virei como ladrão e não saberás a que hora virei sobre ti. E Laodiceia, porque és morto, vomitar-te-ei da minha boca. Sê zeloso e arrepende-te. Quais os pecados que exigiam arrependimento nessas igrejas? Agora, de um modo geral, juntando os pecados destacados nestas 5 igrejas. Primeiro, a imoralidade sexual. Segundo, a idolatria. Terceiro, compromisso com o mundo. Quarto, a falsa doutrina. E quinto, a hipocrisia e pregação por dinheiro. Agora olhe para este quadro aqui, com 6 pecados que exigem arrependimento. Será que temos visto isto nas igrejas atuais? Será que podemos eliminar algumas destas 6? Tem havido imoralidade sexual nas igrejas locais? Tem havido idolatria, tem havido compromisso com o mundo, tem havido falsa doutrina, hipocrisia, pregação por dinheiro. Todos estes pecados. Você vai entender por que o chamado do Espírito a nós, no nível de guerra que estamos enfrentando na nação, é muito necessário. Aquilo que eu tenho dito, antes de pensar no arrependimento pela nação, antes de entrar na guerra que precisamos entrar, nós estamos aqui levando um tempo para pensar na igreja, no arrependimento da igreja, na purificação da igreja, porque precisamos primeiro tratar conosco para que possamos ter autoridade de confrontar os pecados nacionais. Até porque, vamos dizer, temos esses pecados presentes na nação? Sim, temos.
Essas igrejas haviam chegado às profundezas de Satanás. O Senhor estava prestes a trazer julgamento, a menos que elas se arrependessem. Nós vimos o declínio, e agora aqui em um gráfico, para entendermos, Laodiceia, lá em cima, aí vem Sardes, Tiatira, Pérgamo e Éfeso. Então o declínio, aqui estamos subindo no desvio, evidentemente. Em Éfeso todos eram crentes, e em Laodiceia, Jesus já estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Não tinha crentes dentro. E este é o caminho do declínio. Ele é lento, ele é constante, ele é devastador. Começa com o esfriamento do amor. A reforma. Quando chegou o período da reforma, 1517, houve um protesto que foi necessário. A imagem mostra Lutero pregando as teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Por mais de mil anos, dentro do cristianismo, houve um declínio desastroso até o sistema romano católico, que é uma Laodiceia sem crentes. Estamos vendo agora períodos na história, porque embora estas 7 igrejas demonstrem a existência atual em cada geração desses tipos de igreja, cada uma delas também representa um período na história do cristianismo. Quando chegamos antes da reforma, debaixo do sistema romano, nós temos o período de Laodiceia. O Espírito de Deus então moveu o coração de reformadores no meio desta igreja, onde Cristo estava do lado de fora, sem crentes. Levantaram-se Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, Beza, Knox, servos de Deus que foram incendiados pelo Espírito de Deus para clamar por uma reforma, procurando trazer a igreja de volta às suas origens. Eles protestaram, por isso são chamados protestantes. Protestaram, é daí que vem a palavra protestante. A igreja reagiu, a igreja católica, romana, reagiu como? Matando, gente, queimando vivos os pregadores, matando mesmo. Que igreja é essa? De Cristo? Que vai matar aqueles que se levantam? Então, a igreja romana está manchada de sangue, de mártires fiéis a Cristo. E a história é triste, quando a gente faz um estudo da história do cristianismo, meu Deus do céu, é apavorante como é que uma igreja dita cristã comete tantos assassinatos injustos e martiriza tantos santos do Altíssimo. Então, muitos foram queimados na fogueira. Em 2017, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, desde que Lutero pregou as suas teses na porta da igreja. Agora, não desça por esse caminho, é a nossa advertência hoje. Laodiceia, nenhum crente, apenas aparência sem vida, não podemos chegar aí. Sardes, morta, sem programa, só rituais, sem vida. Tiatira, tolerando a imoralidade sem confrontá-la. Pérgamo, comprometendo-se com o mundo, acolhendo os incrédulos. Agora, tudo começa como? Com a igreja de Éfeso. Então, hoje vamos nos deter um pouco, ou começaremos a nos deter um pouco, em Éfeso. Porque Éfeso era chamada de a luz da Ásia. A cidade primária, a feira de vaidades do mundo antigo. Era o maior porto, maior banco do Mediterrâneo, era a encruzilhada de todas as rotas comerciais. Era uma cidade autônoma, sem tropas romanas. Era o lar do templo da deusa Diana,
chamada Diana dos Efésios, onde estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. Foi uma fundação da igreja extraordinária, a igreja de Éfeso. Paulo fundou esta igreja, pregando na sinagoga de Éfeso. Depois ele retornou a Éfeso e ficou 3 anos em Éfeso como pastor, admoestando com lágrimas. Foi realmente uma igreja bem solidificada pelo apóstolo Paulo. 3 anos, imagina. Paulo viveu itinerante, mas aqui em Éfeso ele permaneceu 3 anos. Aqui encontramos Áquila e Priscila, um casal fiel que instruiu Apolo mais completamente no caminho de Deus, dando testemunho, o Novo Testamento dá testemunho desse casal extraordinário. Apolo, a quem Áquila e Priscila instruíram nos caminhos do Senhor, era um pregador eloquente, poderoso nas Escrituras, pregando Cristo a partir do Antigo Testamento com precisão. Timóteo, Tíquico e João foram pastores subsequentes de excelência. E depois João escreveu o Evangelho e as Epístolas enquanto pastoreava ali em Éfeso. Então veja, o próprio apóstolo João fez de Éfeso sua base antes que ele fosse exilado na ilha de Pátimos, esta igreja que era tão fiel, mas infelizmente perdeu o primeiro amor. Então o começo da igreja em Éfeso foi glorioso. Pregação, milagres, confronto. O evangelho foi pregado com tanto poder que até provocou um montim. Tantas pessoas se converteram que os ourives de ídolos foram à falência. Vemos isso descrito no capítulo 19 de Atos. Houve milagres, houve confronto com os exorcistas, filhos de Seva, e ensinamento de casa em casa. Paulo ordenou presbíteros ali e os comendou a palavra da graça, que era capaz de edificá-los e dar-lhes herança entre os santificados, quando ele estava a caminho, saindo da cidade, deixou ali bastantes instruções. As palavras finais do apóstolo Paulo, inclusive a eles, em Éfeso, aos presbíteros, estão registradas em Atos 20, 28 a 31. Vamos ler apenas algumas dessas palavras. Guardai-vos a vós mesmos e a todo o rebanho. Agora veja o que Paulo já diz, ele profetiza aqui. Eu sei que depois da minha partida entrarão lobos cruéis entre vós. Portanto, vigiai. O trabalho foi árduo e Jesus elogiou isto. Capôs, trabalho até o ponto de exaustão, energia incansável no serviço do Senhor. Sim, a igreja de Éfeso trabalhou duramente pelo Senhor. Também foi uma igreja perseverante. O Pomonê, permanecer sob pressão. Eles suportaram perseguição sem desistir. Intolerância ao mal, também Jesus elogiou isso aqui. Não fizeram lugar para o pecado. Confrontaram o pecado, conforme Mateus 18. E entendiam que o pecado fermenta a massa. Discernimento doutrinário, outro ponto positivo na igreja de Éfeso. Testaram os que se diziam apóstolos e os encontraram falsos. Era uma doutrina sólida que gera discernimento aguçado. Fizeram tudo isso pelo nome do Senhor e com foco em Cristo, sem se cansar. Nós diríamos, que igreja extraordinária, não? Os nicolaítas, o que Éfeso odiava, Jesus elogiou. Quem eram os nicolaítas? Eram ligados a um homem chamado Nicolau. Pais da igreja os conectam às formas iniciais do gnosticismo e ao antinomianismo, crença de que a graça elimina qualquer obrigação à lei de Deus. Os nicolaítas também, que eles odiavam. Quem eram eles? O que eles ensinavam? Eles ensinavam que a salvação é pela graça, portanto,
O pecado não tem nenhum efeito sobre a alma ou a salvação. Clemente de Alexandria escreveu: abandonaram-se ao prazer como bodes, levando uma vida de autoindulgência. Deus odeia o antinomianismo. Qualquer sistema que diz não se preocupe com seu pecado, você está sob a graça, o Senhor odeia esse tipo. Mas há este contra ti. Tenho, porém, contra ti. Depois de tantos elogios, depois de tantas virtudes, Jesus diz: tenho contra ti. Abandonaste o teu primeiro amor. Com toda a sua fidelidade, seu trabalho árduo, sua perseverança e discernimento, com tudo feito pelo nome do Senhor, havia um problema sério. Eles haviam abandonado o amor ardente que tinham por Cristo no início. Pergunta: como está o seu primeiro amor? Oh, quando o crente se converte, o seu amor está nos píncaros, mas quantas vezes, com o passar dos dias, nós vamos nos esfriando. O verbo grego, apieme, significa deixar, abandonar, negligenciar intencionalmente. Não foi um acidente, foi uma escolha. O amor que esfriou. O amor ardente inicial, quando foram tirados do reino das trevas e viram a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo, aquele coração em chamas, como os discípulos do caminho de Emaús. Não ardia o nosso coração? Mas veio o resfriamento gradual, sob a pressão da perseguição, e foram incrivelmente fiéis, com uma exceção fatal: abandonaram Cristo como seu primeiro amor. A apostasia espiritual, a apatia espiritual é o precursor do declínio. Quando você começa a amar menos a Cristo, começa a amar mais outra coisa. E o caminho para a Laodiceia está aberto. Como está o seu amor? É por isso, queridos, que é importante cada dia nós tomarmos o primeiro tempo do dia com Jesus e clamar. Eu clamo. Clamei hoje, clamei ontem, clamei. Eu digo: quero te amar mais, quero te amar mais, quero te amar mais. Em lágrimas, eu faço esse clamor, porque é tão fácil a gente esfriar. Jesus nos ama tanto, quando nós olhamos o preço que Ele pagou. Meu Deus do céu, o sacrifício, isso deve mover o nosso coração. Mas o que alimenta isso? É parada, a nossa parada em sua presença, cada dia, para que o nosso amor não esfrie, porque veja, Jesus elogia tanta coisa, mas no fim, Ele disse: se não voltar ao primeiro amor, vou remover o castiçal. Ele deu tudo. Jesus não tolera a perda do primeiro amor. Olhemos para Jeremias capítulo 2, o mesmo padrão aqui. Vamos ler? Lembro-me, é o que Deus fala para Israel. Deus também aqui vai reclamar a ausência desse amor ardente. Lembro-me da devoção da tua juventude, do amor dos teus esponsais, de como me seguiste no deserto, que injustiça encontraste em mim, para que vos afastasseis de mim. Deus está reclamando, porque esfriou o amor, onde está aquele amor da juventude? Israel abandonou o Senhor, a fonte das águas vivas, para acabar cisternas quebradas, que não retém água. O mesmo padrão de Éfeso. A lua de mel havia terminado, e o julgamento estava agora chegando. Que coisa séria! E o comando é este, querido. 3 verbos aqui: lembrar, arrepender-se e fazer. Primeiro, lembra-te. Lembra de onde caíste, como Deus te tirou do cativeiro e te levou à salvação. Lembra do que Deus fez, lembra de onde te desviaste. Segundo, arrepende-te. Arrependimento genuíno, não apenas reconhecimento, mas uma mudança de direção.
Onde é que eu comecei a me esfriar? Quando é que eu comecei a me desviar? Eu preciso então refletir sobre isso. Faz as obras do início. Faz as obras do início. Volta a fazer as coisas que fazias quando amavas a Cristo, com aquele amor pleno e explosivo. Caso contrário, aí está a advertência. Leiamos: virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar. Éfeso não se arrependeu. O julgamento local. A história registra que a igreja de Éfeso saiu da existência. Hoje não há nenhuma igreja ali. Um julgamento local muito sério sobre uma igreja que nunca se arrependeu. A pergunta permanece. O Senhor perguntou: você não pode voltar a me amar como amava no início? A resposta deles foi o silêncio. E com o silêncio veio o declínio. A mesma pergunta ecoa para cada igreja hoje. Estamos falando de igrejas locais, para a nossa congregação local. A mesma pergunta. A Reforma Protestante foram 500 anos de protesto. Mais de 1000 anos, declínio desastroso da igreja até o sistema romano católico, uma Laodiceia sem crentes. 1517, Lutero prega suas 95 teses em Wittenberg. Protesto é lançado. Reformadores como Calvino, Zwingli, Knox protestaram contra a corrupção da igreja. Mas hoje, ainda protestamos. Qualquer desvio da palavra de Deus na vida da igreja, somos parte desse protesto de 500 anos. Ainda devemos continuar a protestar. Ainda devemos nos levantar. Qual é o custo do protesto? Quando os reformadores chamaram a igreja a se arrepender, ela reagiu, matando o máximo que podia. Muitos foram queimados na fogueira. A igreja, completamente controlada por Satanás, é relutante em se arrepender. O declínio em direção a uma não igreja precisa ser interrompido antes de começar. Você não quer se tornar Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Não desça por esse caminho. Esse é o nosso grito hoje para cada igreja na nação. Essa é a advertência do Espírito Santo. Deus tem um plano para a nossa nação. A nação está em frangalhos. A nação está numa situação caótica. Nós estamos vivendo dias terríveis da nossa nação. O pecado se prolifera. A corrupção é um escândalo. A falta de justiça. O roubo. A violência. Meu Deus, a dívida da nação. Mas como vamos mudar tudo isso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Meu povo, então é o povo de Deus que está sendo chamado. Então, como igreja, como corpo de Cristo, vamos levar essa advertência a sério. Querido Jesus, quando olhamos para o que ocorreu na igreja de Éfeso, onde começa o declínio com a perda do primeiro amor, nós clamamos a Ti agora, que Tu venhas sobre nós, trazendo o espírito de arrependimento. Visita a igreja, Tua igreja, Senhor, e falamos agora o corpo de Cristo na nação, todas as igrejas locais, não importa qual seja a denominação, a placa, mas que venha um poderoso soprar do Teu Espírito, para sacudir cada igreja local, abala o que tem que ser abalado, remove o que tem que ser removido. Teu juízo começa pela tua casa, expõe o pecado da igreja, remove dos púlpitos os líderes que simplesmente estão nas mãos de Satanás,
que vivem escondidos por trás do pecado, da imoralidade, da corrupção, onde o teu temor foi removido. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Não nos rejeites, não nos destruas como nação, como igreja nacional. Livra-nos de ir de declínio em declínio até chegar à igreja morta, que tem nome de vida, mas não vive. A igreja onde Jesus não tem mais lugar. Apenas religiosidade sem a vida de Cristo. Vem sobre nós, trabalha em nós. Desperta-nos, Senhor. Aviva-nos. Como poderemos nos voltar para Ti sem o mover do Teu Espírito em nós? És Tu, ó Santo Espírito, que produz em nós o arrependimento genuíno. Por isso clamamos que Tu venhas em nossos dias, numa obra profunda, para que nós, como corpo, como congregações locais, entremos num nível de arrependimento sem precedentes, olhando de frente, com coragem, os nossos próprios pecados e abandonando-os inteiramente, submetendo-nos a um processo de santificação e de purificação. E daremos a Ti toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém.